Já não é uma surpresa para todos os fãs dos filmes dos estúdios Pixar que existe uma grande teoria do universo compartilhado entre todas as animações da companhia. Criada pelo jornalista John Negroni e postada em seu blog pessoal em 2013, a teoria analisa as diversas conexões e easter eggs entre as obras audiovisuais, negando sua aleatoriedade e endossando a capacidade idealística de um microcosmo único e incomparável. É interessante afirmar que o próprio estúdio confirmou a existência das correlações narrativas entre seus filmes e que pretende expandi-las. No vídeo de hoje vamos mostrar a vocês tudo sobre os filmes e como eles se encaixam. Tudo começa há mais de 66 milhões de anos com o filme O Bom Dinossauro. No longa lançado em 2015, a história foi recriada e permitiu que os dinossauros não fossem extintos. Muito pelo contrário, permaneceram na Terra e começaram a desenvolver um relacionamento com os humanos. Dessa forma, os humanos não puderam criar combustível fóssil suficiente para evoluírem, valendo-se de uma espécie de energia humana canalizada através de emoções para dominarem o planeta. Logo após isso, entramos no universo do filme Valente, lançado em 2012. A animação, de fato, é a primeira e a última a fechar o círculo Pixar. O filme se passa na Escócia medieval nos séculos 14 e 15, e tendo como protagonista Mérida, uma garota lutando pela constante liberdade e que eventualmente descobre que a magia pode resolver seus problemas. O filme nos mostra também que essa força inexplicável está diretamente relacionada a uma bruxa sem nome que tem a capacidade de controlar a magia de forma inenarrável. Nesse filme, nós não apenas vemos animais se comportando como humanos, mas também objetos inanimados como características individualistas, como a vassoura da casa da feiticeira, a qual também tem habilidades de desaparecer através de portas de madeira. A constante evolução dessa magia culminaria, pois, no nascimento de super-heróis. Essa classe de humanos, vista com bastante profundidade nos filmes Os Incríveis, lançados em 2014 e 2018, mantinham a ordem do mundo até que Buddy, um pseudo-herói, criou duas coisas para sua decadência: robôs de inteligência artificial e a alta tecnologia Zero Point Energy. Esse é o acontecimento principal a partir do qual vemos as máquinas erradicarem seus inimigos, e conforme é espalhado devido às inúmeras batalhas, outros objetos inanimados começam a absorvê-la e a criar a própria vida, como brinquedos. Os primeiros sinais de vida desses brinquedos vêm em Toy Story, lançado em 1995. A família de brinquedos cria um código de regras e valores e descobrem que o amor dos humanos é outra fonte de energia, passando a utilizá-la para sobreviverem e não caírem em sua forma mais crua. Na continuação da franquia, percebemos que o grau de evolução atingiu níveis altíssimos, visto que esses objetos descobrem que o isolamento é um fato de risco. Brinquedos antes inanimados começam a questionar seu propósito em vida. Jess, por exemplo, tem ressentimento de sua antiga dona, Emily, por abandoná-la, cultivando um ódio disfarçado de tristeza e arrependimento, transformando-a em um ser tão complexo quanto os próprios humanos. E essa patologia logo começa a se espalhar não apenas para coisas, mas também para os animais. Em Procurando Nemo, lançado em 2003, e Procurando Dory, lançado em 2016, é possível perceber que no oceano as criaturas marinhas são extremamente avançadas. Possuem escolas, um sistema de navegação e até mesmo de comunicação. Descobrimos também que os humanos estão poluindo o planeta e realizando experimentos em peixes e outros animais. Já no filme Ratatouille, lançado em 2007, entra uma análise do mundo humano em fusão com o animalesco. Remy, o protagonista da narrativa, acha uma paixão em cozinhar e é pincelado com características antropomórficas, como andar em duas patas, lavar as mãos, ler e criar. É nesse longa que vemos a primeira interação real entre humano e animal. Remy controla Linguine, porque ele não consegue fazer absolutamente nada em termos de culinário, ao mesmo tempo em que o clã de roedores não aprova um de sua espécie no mundo daqueles que os matam. Em Toy Story 3, lançado em 2010, temos a perspectiva dos brinquedos novamente, mostrando que eles já passaram por poucas e boas com os humanos. Se você já assistiu aos filmes, pode entender o quão cansado eles estão sendo abusados física e psicologicamente por seus donos, fazendo com que alguns dos brinquedos se rebelem contra os humanos. O urso carinhoso revela ser o antagonista às avessas da narrativa, ao começar a demonstrar um cuidado especial com sua raça para protegê-los e mantê-los a salvo, ainda que tenha se transformado em um tirano megalomaníaco, mantido de forma mais tênue em Toy Story 4. Andy então é alertado para se desfazer de seus brinquedos, seguindo as inventivas idealizações de um casal que planeja viver em solidão durante a iminente batalha.
Carl e Ellie de Up, Altas Aventuras, lançado em 2009. Carl é forçado a vender a sua casa para uma corporação intitulada BNL, a qual está expandindo a cidade. Isso premedita uma futura corrida tecnológica que culmina tanto na superpopulação e na poluição dos ecossistemas. Entretanto, o foco aqui é no senhorzinho que descobre que os animais conseguem se comunicar com os humanos, compartilhando de sua amargura. Charles Mantz, o vilão do filme, consegue com bastante sucesso traduzir esses sentimentos através de coleiras eletrônicas, além de treinar um exército de cães. Anos depois, a guerra acontece e as máquinas acabaram vencendo-a para seus idealizadores, alterando o equilíbrio da Terra, ainda que acidentalmente. Para que o balanço fosse recuperado, a BNL mandou a raça humana remanescente para o espaço dentro de uma nave chamada Axion. Todo o restante das máquinas foram mantidos para repopular o mundo e controlar as coisas. E é aí que entramos na era Carros, lançada em 2006, 2011 e 2017. E nessa época que dentro da cronologia Pixar se passa entre os anos 2100 e 2200, percebe-se que não há pessoas em nenhuma parte do mundo e que, dessa forma, a crise mundial dá-se pelo fato do óleo ser usado como fonte única de energia para as máquinas. A corporação Alloy estava utilizando fontes renováveis como catalisadores para um combustível alternativo. Entretanto, como bem sabemos, tal substância estava sendo utilizada para varrer os carros do mundo. Com o uso do óleo, a população do planeta tornou-se inevitável e, como consequência, irremediavelmente inapto para a preservação da vida natural. A Terra tornou-se inabitável durante vários séculos devido à BNL. Tal corporação comandava as grandes empresas multinacionais desde a década de 1950. Já o Wall-E, lançado em 2008, o robô emerge como o único sobrevivente após a escassez de recursos, e ele só conseguiu permanecer funcionando por ser fascinado pela cultura humana, além de ter um relacionamento nada convencional com uma barata. Além disso, toda a maquinária existente em Axion mostrou-se capaz de desenvolver um senso de propósito a partir da dependência dos humanos. Wall-E é a personificação de Adão, e ele e seu par romântico, apropriadamente nomeado de Eva, salvam a raça humana ao tornar o planeta um lugar benéfico para o novo começo. Como se sabe, a única fonte de vida natural estava contida dentro de uma bota desgastada, a única planta sobrevivente do desastre ambiental e a primeira a ser cultivada pelos humanos. Devido à alta radiação, ela se torna uma gigantesca árvore. Lar dos adoráveis personagens vistos em Vida de Inseto, lançado em 1998. Em pleno século 31, seguindo ainda a cronologia futurística, as formigas desenvolveram mutações genéticas que as permitiram viver por um tempo muito mais longo. E nessa nova era, os animais remanescentes não precisam se preocupar com a presença amedrontadora de humanos e acabam se transformando na espécie dominante. Em outras palavras, a radiação não apenas afeta o senso de comunidade dessas espécies, mas permite que entrem em um ciclo evolutivo culminando em seu ápice do desenvolvimento como monstros. Em Universidade Monstros, lançado em 2013, sabemos que essa nova raça acidentalmente varreu os humanos da face da Terra. O complexo educacional foi fundado em 1313, mas essa data se baseia num calendário monstro, não humano, nos levando a acreditar que tais eventos ocorreram quase 1400 anos depois de Vida de Inseto. Dentro das instalações, os personagens aprendem equivocadamente que os antigos habitantes do planeta eram tóxicos e de outra dimensão. Entretanto, é apenas em Monstros S.A., lançado em 2001, que a espécie dominante percebe seu erro. Os humanos são responsáveis pela fonte primária de energia. Portanto, utilizando as máquinas remanescentes e a magia bruta originária da incrível árvore imortal, eles conseguem utilizar portas feitas de madeira para viajar no tempo, mais precisamente para gerações antecessoras. Nesse meio tempo, cruzamos caminho com Divertidamente, lançado em 2015. A teoria se utiliza dessa brecha das portas para explicar Bing Bong, o suposto amigo imaginário de Riley, que na verdade era um monstro que a visitou quando criança e que desenvolveu uma relação extremamente forte com a garota, explicando sua memória afetiva. A mesma coisa ocorre com Viva, A Vida é uma Festa, lançado em 2017, cujo tema principal também é a memória e a lembrança dos antepassados. E tudo isso culmina no ponto-chave da cronologia Pixar. Boo. A pequena nunca superou seu guardião Sully e torna-se obcecada em descobrir o que aconteceu com ele. Ela se recordava de que as portas eram os símbolos materializados para encontrá-lo e quando cresceu, descobriu como utilizar a viagem no tempo, utilizando portais de madeira para retornar à fonte primária de toda a magia, a mesma magia encontrada por Mérida em Valente. Boo deixa evidências na narrativa escocesa. 2 esculturas em troncos de árvore, uma representando Sully e outra um caminhão de pizza, 2 das coisas que ela mais amava na vida. E apesar de ter sabedoria o suficiente
suficiente para manipular essa força cósmica, não consegue determinar o período em que vai parar. Portanto, especula-se que os easter eggs presentes em cada uma das animações são ocasionados pela constante busca da garota por seu melhor amigo, acidentalmente pulando de época em época até conseguir encontrá-lo. Gatinho? E aí, curiosos, o que acharam dessa teoria? Concordam com o jornalista? Se inscreva no canal, curte e compartilha com os amigos. Fui!